A graça e a paz de Deus, meus irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, aonde vou falar hoje, irmãos, a respeito por que Deus ele salvou a humanidade, sendo que a humanidade não era digna e não é digna da salvação. Então, por que Deus fez isso? Por que ele resolveu salvar a humanidade? O segredo está em uma palavra chamada amor. Por isso que Deus resolveu salvar a humanidade, porque o amor dele, ele não teve como conter. O amor dele foi tão grande que ele não conteve, ele não teve como controlar. Então foi maior do que a ira, foi maior do que o repúdio, que ele repudia o pecado, mas ele não teve como castigar o pecador a ponto de não salvar. Certo, irmãos? Está escrito em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né, para que morresse, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o segredo aí está, porque Deus resolveu salvar a humanidade e ele preparou a expiação do pecado. A expiação. Vemos que no começo logo Deus fez expiação pelo pecado de Adão e Eva, matando o animal e cobrindo eles com a pele do animal, fazendo vestes para que eles fossem cobertos. Estavam nus. Essa expressão, irmãos, foi para que chegasse também o dia da expiação de toda a humanidade, que foi através do sangue do Senhor Jesus. A expiação de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a expiação. O segundo ato da salvação. O primeiro ato foi o amor de Deus e o segundo foi a expiação. Aqui vamos ler para nós entender. O segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado humano através de um ato redentor. Isso chama expiação, ato redentor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz aqui, o amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação. O amor de Deus deu o seu Filho unigênito. Em João 3,16 está escrito isso, como eu falei. Então, quando ele dá o seu Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está também escrito, irmão, em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, pela lei, o homem está morto, certo? Mas o amor de Deus, ele não pôde conter o seu amor e ele tomou uma providência para que o homem não perecesse. Diz aqui, e a alma que pecar, essa morrerá. Essa seria a sentença de toda a humanidade, se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado. Aqui fala, a expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. Está escrito, né, lá em Gênesis. Aqui fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnica de peles e os vestiu, né, irmãos? Gênesis 3:21. Diz, o sangue derramado daquele animal propiciou as vestes redenta de Adão e Eva. Já começou ali a redenção e a expiação. E o amor de Deus sendo tão grande, ele não os destruiu. Certo, irmãos? Vamos lá.
Assim, o sangue derramado pelo Cordeiro morto desde a fundação do mundo propiciou as vestes redentoras de todos os pecadores redimidos. Ali começou ali a salvação. Em Apocalipse 3, verso 8 e 22, 14, diz aqui: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, como está escrito em Hebreus 9, 22 também. Diz aqui: Moisés escreveu que é o sangue, e o sangue fará expiação pela alma. Moisés escreveu, está em Levítico 17, verso 11. Sem expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado do homem clama por expiação e reparação da culpa. Está aí, irmãos. A salvação só se dá por causa do amor de Deus. E ele tomou a providência, né, preparando a expiação. E essa expiação começou lá no Éden. Então, a expiação do sangue de Jesus, né, que é como um cordeiro morto também, como está em Apocalipse, através dessa expiação, nós fomos perdoados. Então, quem olhar para Jesus e crer em Jesus e procurar se achegar a Ele de verdade, de fato, pela fé no sacrifício, esse tem salvação. Não tem como não ser salvo aquele que tiver fé em Jesus. Tem várias passagens que deixam isso bem claro, que a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça do Senhor Jesus. E isso precisa ter fé para poder ter acesso à graça. Se não tiver fé, não tem acesso à graça. Por isso que é importante ouvir a pregação do Evangelho e ler as Escrituras para entender. E através da leitura você vai alcançar a fé, se você realmente procurar desejar Jesus, desejar a palavra de Deus e desejar a salvação. Você vai alcançar a fé. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você será diferente. Nunca mais você será o mesmo quando você alcança a fé. Você passou da morte para a vida. É uma nova criatura. Então aí está a salvação. Que Deus abençoe. A paz de Deus a todos.